Salve pessoal, professor Apolônio Bragança de volta para um novo encontro com vocês. Vocês estão a lembrar que no encontro passado nós conversamos sobre a vida, utilizamos o poema do nosso grande Mário Quintana para aprofundar essa questão, iniciar esse tema. Então o tema hoje é vida. O que é a vida, opá? Pense bem, o que é a vida? E vamos começar a refletir sobre este assunto. Vou me apoiar em outro poeta para discutirmos e entrarmos no tema de uma forma profunda. Vocês conhecem o grande Gonzaguinha, poeta, músico brasileiro? Existia uma música dele, existe, chamado Que é o que é. Vou cantar para vocês. Por favor, não sou um tenor, sou apenas um professor. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar e cantar e a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A escola taraquetista entende que poetas também são filósofos. Eles falam da vida cotidiana. Através das suas letras, das suas músicas, estão expressando questionamentos da vida, questionamentos sobre o dia a dia, sobre a rotina de todos nós. Se formos aprofundar a letra desta música, observaremos que o poeta Gonzaguinha vem discutir questões da natureza humana, questões do nosso dia a dia, o que buscamos na vida. Ora, buscamos sorte, felicidade, saúde, mas também encontramos desilusões, não é verdade? Ou seja, a vida não é um passeio. Ninguém, preste bem atenção, ninguém vai aqui a passeio. Fica preocupado com a vida dos outros, achando que o outro está melhor. Não, esqueça essa bobagem. O importante é viver a sua vida, é cuidar do quê? Um dos eixos nossos, da sua taraqueta. Não fique preocupado com a vida do outro, com a taraqueta do outro. Ora, pois, não é assim que se caminha pela vida. E apesar de tudo, ele fica com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Interessante, estou a relembrar de um desenho antigo dos estúdios Hanna-Barbera. Veja bem, existiam dois personagens, lembra de Electric? Um, Lip, o leão, sempre otimismo. E do outro, a hiena, Hardy Haha, sempre pessimista. Vejam a dualidade. Nos episódios aconteciam o quê? Relações e fatos em que muitas vezes, apesar do pessimismo de Hardy Haha, Lip vencia, eles alcançavam alguma coisa positiva e naquele episódio o leão saía feliz. Às vezes, entretanto, na determinada condição do desenho, da trama, o que acontecia? Eles se esborrachavam e Hardy é que saía vencedora, entre aspas. Ora, dá para perceber o realismo que os autores das tramas, dos episódios, estavam querendo apresentar, e a nós, as crianças, olha a importância dele ser da criança perceber que às vezes elas vencem, às vezes elas perdem. Então, os personagens trabalhavam essa dualidade da vida, otimismo e o pessimismo. Até brincam por aí que otimista é um pessimista mal informado, pá. Isso é uma brincadeira. Mas temos que ter um pouco dessa questão da dualidade e como síntese ser o quê? Realista diante das situações. Sejam realistas, não fiquem criando fantasmas, porque as pessoas que são pessimistas o tempo todo abaixam o nível de potencialidade de cada um de nós. Mas cabe a você, como um tarraquetista explica, cabe a você decidir que personagem você é na vida, diante das situações. Tu és Lip, o leão, ou és Hardy Har? Lembremos que na escola taraquetista usamos várias ciências, várias tecnologias. Expliquei isso no início. Para fundamentar algumas outras questões humanas, iremos apoiar numa tese, numa teoria, numa pesquisa muito importante de um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Já estou dando a dica aqui, Abraham Maslow criou as hierarquia das necessidades humanas,
ele desenvolveu uma pesquisa. Já tem gente agora, o povo chato já reclamando que está numa pirâmide, não é pirâmide, vou explicar. Não é assim, calma. Maslow definiu 5 patamares nessa pirâmide. Vamos publicar com calma, mostrando depois o que é a pirâmide com todo cuidado. Mas não tem problema de estar configurado na pirâmide. O que Maslow quer dizer é o seguinte: dois desses patamares, 2 etapas aqui, são as partes básicas da necessidade humana. O que é básico? Respirar, dormir, comer, tudo isso é básico. Depois, logo próximo, a outra área básica, que é a área de segurança. Tu precisa ter uma casa, um trabalho, uma família, apoiar. Toda criança, ou infelizmente, nem todas, mas a maioria das crianças tem a sua família. Ali começa as etapas, os patamares básicos de Maslow. Depois você vai subindo essas escalas. Você vai ter necessidades sociais, necessidades pessoais, a sua autorrealização, e aí você com isso tem os 3 estágios. Entendeste bem? São 5 estágios básicos, 2 básicos, que é a parte fisiológica e a parte de segurança. Depois, aspectos sociais, de realização, e o último estágio, final, o último, que é a autorrealização. O que são questões sociais? Sociais você tem que conviver com um grupo, autorrealização é você ter confiança, né? Tudo isso está dentro desses outros 3 níveis. Não precisa ficar a decorar isto. O que temos que entender é que todos nós temos necessidades e que esse caminhar é único. Não existe uma coisa pré-determinada, um roteiro. Não existe roteiro pronto para o ser humano. Percebem? Dentro dessas questões, tem pessoas que precisam de ter uma segurança muito grande. Enquanto ela não tem 10 casas, ela fica infeliz. E isso é um sofrimento. Será que precisamos de 10 casas, lugares, mas ela pode ter tido uma problemática anterior, quando da infância, uma dificuldade? Então, dentro desse sistema, não existe nada pré-definido. E vamos perceber que isso é muito pessoal. Francisco de Assis, aqui no Ocidente, era um homem rico da cidade de Assis, e que viveu depois como quase que um franciscano, quase um mendigo, a ajudar. Francisco de Assis é um exemplo. Gandhi, no Oriente. Gandhi andava igual um cínico. Escola do cinismo. Pessoas que entendiam, uma escola que dizia que você devia ter o mínimo possível na vida. Então andavam esfarrapados. Gandhi fez isso. E com isso conseguiu fazer o quê? Venceu a maior potência da sua época, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, e conquistou na sua autorrealização maior a independência do seu povo. Estás a entender que as necessidades são de cada um? Um pode querer ter um relógio que vê as horas de $100, de R$100, o outro quer um de R$50 mil. Recomendo não andar em certas cidades do Brasil, viu? São Paulo, Rio. Bom, isso é outra questão. Aí você vai perceber que cada um de nós tem as suas decisões individuais. Não fique preocupado quando o outro. Volta à tese. É tudo uma questão sua. É tudo uma questão pessoal. Compreenderam bem, opa? Agora, vou buscar também na literatura fundamentos para a análise da vida. Existe uma corrente literária chamada naturalismo. A corrente naturalista teve como seu grande mentor, grande escritor no Brasil, Aloysio de Azevedo. Suas obras principais são O Mulato, O Cortiço e Casa de Pensão. São obras interessantes. Ali, ele descreve a fragilidade humana, o lado sombrio de cada um de nós. Eu mesmo sou Apolônio. Apolônio vem de Apolo. Apolo era um deus que tinha a luz e tinha a coisa pesada, a maldade também. Fui homenageado com Apolônio com esse nome, o que eu vou fazer? Tem que analisar. Então, na fundamentação naturalista, o ambiente que tu vive vai gerar a tua psique, a tua cabeça, os teus atos. Essa é a visão deles. Eles são considerados, da obra realista, da corrente realista, extremados. Muito bem. A gente gosta disso, nessa dualidade. Diante disso, o que você tem que pensar? Ora, se o ambiente é para refletir, para pensar, como todo filósofo, se o ambiente vai influenciar no meu comportamento, eu devo procurar o ambiente pesado, difícil, ou um ambiente saudável, positivo? Na hora que eu estou jogando bola, eu jogo todo mundo mais na minha intimidade, eu vou buscar nos amigos mais o quê? Amigos que não são hard haha, amigos que são da pá virada, não, vou procurar amigos que me tragam
coisas positivas que façam a minha alma, a minha vida evoluir. Hoje, tu estás disponível pela internet, amigos de toda ordem, mestre de todas as ordens, a doutora Lúcia Helena Galvão, o professor doutor Clóvis de Barros Filho, estão a seu alcance através da internet, ó Pai, entre outros, entre tantos pensadores. Antigamente nós vivíamos na coletividade, os nossos ancestrais viviam restritos ali, não existia trem, não existia nada. O trem foi um avanço e foi aí expandindo na sociedade. E hoje nós temos o quê? A internet. Só vai ser bobo quem quiser, ó Pai. Pense bem nisso. E eu vou terminar com uma história. Na época que as pessoas viviam em coletividades pequenas, um aluno no meio de uma aula com o seu mestre, falava o mestre sobre a vida, como eu estou tentando falar com vocês aqui esses minutos. Ao final da aula, esse aluno era muito querido pelo mestre, ele chega e pergunta: professor, ô mestre, o que é um homem rico? O que é um homem rico? Pensem nisso. Vem comigo, vem pro traquetismo. Tu vai se dar bem.